impressionante, mas praticamente toda briga resulta de um mal entendido. Brigas são mal entendidos. São confusões, são desentendimentos que surgem porque as partes não sabem o que fazem, não sabem o que falam e supervalorizam o conflito. As coisas que estão ali em questão, que estão sendo disputadas, negociadas. E isso acontece porque a mente ela tem uma visão muito restrita. A mente supervaloriza coisas ínfimas, pequenas. Prestemos atenção nisso. A mente supervaloriza questões pequenas, ínfimas. Por isso as brigas assumem proporções gigantescas, seja na vida familiar, sejam as discussões, as disputas pela herança, as disputas pela atenção de fulano, beltrano ou cicrano, por causa de coisas bem pequenas que as brigas surgem. Daí alguém poderia dizer, mas a herança não é algo pequeno, faz-se necessário disputar por ela. Não estou aqui dizendo que o ser humano deva abrir mão dos seus direitos dentro da vida familiar. Mas é preciso perceber que muitas vezes o problema não é a herança em si, mas a forma como as pessoas interagem. Alguém fala uma coisa aqui, o outro emenda lá, este já responde assim, surge uma tempestade num copo d'água, as pessoas se fecham, não voltam a falar e os problemas não são resolvidos. E o início de um problema ou dos problemas é sempre um mal entendido, algo que foi interpretado de forma errada, algo bem pequeno, que nem deveria ser levado a sério. Cada um interpreta a coisa do seu jeito. É bem uma torre de Babel, onde todos falam línguas diferentes e ninguém se entende. Daí as pessoas não interpretam corretamente, não compreendem e pequenas questões, pequenos desentendimentos assumem proporções gigantescas. Na família é assim, a família hoje é um ninho de confusões, é um palco de duelos e de disputas, mas no ambiente de trabalho também não é diferente. Lá, inúmeras vezes, as pessoas brigam por nada. E aquilo que deveria ser um nada se torna o pivô de discussões, de debates, de vinganças, de ofensas. Assim surgem laços kármicos, assim as pessoas se prendem desnecessariamente umas às outras. Assim as pessoas perdem tempo, desperdiçam suas energias por causa de mal entendidos. Quantas vezes alguém fala alguma coisa para outrem na hora errada, no dia errado, este já responde com um tiro a queima-roupa, o outro já devolve na mesma medida, sendo que os dois lados estão errados, os dois lados não compreenderam o problema real, que muitas vezes era bem diferente ou é bem diferente daquilo que foi imaginado por ambas as partes, porque ambas as partes não conseguiram interpretar corretamente a situação, o fato, por causa de um mal entendido ou mal entendidos. Então assim surgem as brigas, as confusões, os ressentimentos, o sentimento de vingança. Por causa disso as pessoas se agridem, viram as costas umas para as outras, não se falam mais, por causa de simples mal entendidos. Esses mal entendidos, eles se avolumam como fermentos tóxicos que vão contaminando a vida em sociedade.
E hoje, nesta era de impaciência, nesta era de intranquilidade, de desassossego, nesta era de estresse, nesta era de falta de paz, de calma, de sintonia e uma vibração mais positiva, as pessoas cometem inúmeros mal-entendidos. Inúmeros mal-entendidos que aumentam o teor dos conflitos. Quantas coisas ruins não começam por causa de mal-entendidos? Não apenas entre pessoas, entre famílias, entre empresas, entre países, entre nações. Quantas guerras na história da humanidade não surgiram por causa de mal-entendidos? É como hoje, pelo mundo afora, a guerra da Rússia, a guerra da Ucrânia, o que existe lá por trás? Uma série de mal-entendidos, de coisas que não foram explicadas, de coisas que não foram colocadas às claras. Assim, ambas as partes vão exacerbando seus ressentimentos, seus ódios, e assim os conflitos se tornam insolúveis, muitas vezes, seja entre nações, entre empresas, entre pessoas do ambiente de trabalho ou na vida familiar, na vida individual das pessoas, onde uns estão contra os outros e onde é cada vez mais difícil viver em paz. Quantas coisas que terminam mal, quantas coisas que terminam mal não poderiam terminar melhor ou não poderiam terminar bem se as pessoas estivessem um pouco mais dispostas a se ouvir, a se compreenderem, se as pessoas não quisessem fazer algo diferente. Nas próprias polarizações políticas, onde os cidadãos simples caem como gaiatos, direita e esquerda têm seus líderes que vivem da miséria alheia, da idiotização dos semelhantes, e as massas, por causa de mal-entendidos, seguindo líderes idiotas e idiotizantes de esquerda, de direita, de centro, brigam, se atacam, destroem suas vidas. Quantas pessoas não se afastam de outras pessoas com as quais tinham até uma certa afinidade por causa de discussões políticas, por causa de mal-entendidos. Ambos os lados não entendem que são apenas manipulados e usados por seus líderes, que vivem da ignorância alheia, seja de um lado ou seja do outro. É isso. Não adianta mais querer defender figuras públicas. Não adianta mais querer ficar do lado do fulano, do beltrano e do cicrano. O ser humano hoje precisa ficar do lado da sua consciência interior, do seu espírito. Precisa se capacitar a ouvir o seu líder, o seu guia espiritual, e não os falsos guias do mundo atual. O problema é que, em vez de ouvir o seu guia espiritual, que influencia o ser humano ali na intuição, na consciência interior, o ser humano segue os falsos guias, os verdadeiros exploradores das massas humanas. E assim tudo vai se tornando pior. Pequenos mal-entendidos dão origem a conflitos gigantescos, a brigas galopantes e megalomaníacas. E assim se torna cada vez mais difícil viver em sociedade. Eu sei que muitos sujeitos vão dizer que com este meu discurso eu estou em cima do muro, que eu não quero me posicionar, que eu não quero tomar parte. Não, eu não estou em cima do muro, não estou aqui sendo covarde, sendo medroso. Não, eu simplesmente hoje vejo o que está dos dois lados, o que está por trás dos dois lados. Por trás dos dois lados está a mesma mente presa à matéria grosseira, densa, a mesma mente interesseira, a mesma mente medrosa que tem medo de um lado X e daí se posiciona no lado Y para combater o lado X, sendo que ambos os lados são obra da mesma mente, apenas em perspectivas diferentes. É o mesmo ego mental que está
dos dois lados, dividindo pessoas, gerando mal-entendidos, e esses mal-entendidos vão avolumando-se, vão tornando os problemas cada vez piores. Então pensemos quantos conflitos na nossa vida, quantas brigas, quantos problemas não surgem por causa de mal-entendidos, que não são resolvidos no começo, depois se avolumam, crescem e viram problemas megalomaníacos que não podem mais ser solucionados. Na verdade, podem. Tudo é uma questão de humildade e voltar atrás. Se o ser humano quiser voltar atrás, ele consegue desfazer os mal-entendidos. Claro que às vezes a pessoa com a qual o ser humano entrou em conflito não quer dar esse passo para trás, mas daí é problema do outro, mas cabe ao ser humano fazer a sua parte. Então pensemos sobre isso. Grandes problemas têm a sua origem em pequenos mal-entendidos, na maior parte dos casos. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!